Olá, turma, aqui é o professor Fernando com mais uma aulinha de mecânica dos sólidos 2. Hoje, para a nossa aula de revisão, a gente vai fazer o exercício 2B da lista 3, tá? Que já tem resolvido lá na solução dessa lista, mas a gente vai resolver de outra maneira hoje. Então, a maneira que está resolvido lá primeiro a gente tem essa viga aqui, uma viga com um balanço, tá? Ela está engastada em um apoio e simplesmente apoiada no ponto intermediário. E a maneira que ela foi resolvida, foi pedido para resolver usando o método da força. A maneira que foi resolvida foi substituir esse apoio no nosso nó B por uma força de baixo para cima, de tal maneira que a flecha em B fosse nula. Para a gente resolver qualquer exercício pelo método das forças, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a nossa estrutura hiperestática em uma estrutura isostática que tem o mesmo comportamento dessa hiperestática. Então, lá na solução, eu simplesmente transformei numa viga engastada e joguei uma força aqui em B. Então, aqui a gente vai resolver de outra maneira, que é transformar essa viga aqui com dois apoios simples. Tá? Então, quero fazer uma viga dessa maneira, com a carga em P. Então, só substituir o engaste por um apoio de segundo gênero. E eu vou querer somar essa viga com outra que tenha um momento aqui aplicado no meu nó A, de tal forma que a minha rotação nos dois, a soma das duas tem o mesmo comportamento dessa estrutura hiperestática, onde nossa rotação em A será igual a zero. Então, se a gente olhar a deformada dessas vigas, nós vamos ter alguma coisa desse tipo aqui, ó, certo? E aqui alguma coisa desse tipo aqui. Então, a gente vai ter uma rotação, essa primeira estrutura, que a gente vai chamar a rotação θ', e uma rotação nessa segunda estrutura, que a gente vai chamar ela de θ', duas linhas. A soma das duas tem que ter esse comportamento da primeira, ou seja, o θ' mais o θ', duas linhas, tem que ser igual a zero. Certo? Então, para a gente resolver isso aqui pelo método das forças, a gente vai primeiro calcular o θ', em função desse valor de P, que é conhecido, que vale 100 kN. E depois vamos calcular o valor de θ', duas linhas, que vai ser dado em função desse momento MA, que a gente não conhece, que é justamente o valor da nossa reação aqui nesse engaste da estrutura hiperestática. Então, o primeiro passo, a gente vai começar calculando aqui nosso θ'. Tá? Então, a gente vai pegar essa primeira estrutura e calcular a rotação em A. A gente pode calcular essa rotação de qualquer maneira que quiser, por analogia de Mohr, por princípio dos trabalhos virtuais, por integração direta. E eu vou usar o princípio dos trabalhos virtuais por ser o mais simples, tá? Então, a gente vai ter aqui a estrutura real e a estrutura virtual. Essa nossa estrutura, veja que já foram dados valores lá para a gente. Então, a gente tem esse P que vale 100 kN e os vãos aqui que valem 3 metros. Essa é a estrutura real e a nossa estrutura virtual. Lembra que o que a gente está querendo calcular é a rotação em A. Então, eu vou colocar aqui nossa carga unitária exatamente em cima de A. As reações aqui nos apoios, tá? Eu já calculei aqui de antemão. E para a gente não perder muito tempo, já vou colocar aqui, que é 200 kN para cima no apoio em B e 100 kN para baixo no apoio em A. E aqui no virtual vai ser, a gente tem que ter um binário no sentido contrário, né, da nosso momento, e aqui vai ser 1 sobre o vão, né, que é o nosso momento aplicado, sobre o vão, e 1 sobre o vão também. Para resolver isso daqui, eu vou fazer uma seção partindo do ponto C para o centro. Então, vou fazer uma seção 1, onde eu vou ter um x1 partindo da direita para a esquerda, e uma seção S2, onde eu vou ter
um x partindo da esquerda para a direita. Tá? Nos dois lados fazer isso, então. Tem um x1 e um x2, tá certo? Isso daqui estou fazendo, tanto faz a maneira que eu vou fazer as seções. O importante é levar em conta toda a extensão, toda a energia de deformação de toda a extensão da minha viga. Bom, então aqui a gente pode calcular. Primeiro, vou fazer a equação do momento da seção em 1. Vai ser menos 100, perdão, vezes x1. E da seção em 2 eu tenho o 100 para baixo, então menos 100 também, vezes x2. Tá? Cada um desses daqui é válido de 0 até 3 metros, até o apoio em B. Nossa carga virtual, mzinho da seção 1 vale 0, já que não tem nenhuma força ali. E o mzinho S2 vai valer 1, que é o nosso momento aqui, certo? Está tracionando embaixo, por isso que é positivo. E tenho menos 1/3 vezes x2, então menos x2 sobre 3. As duas equações aqui são válidas de 0 até 3 metros, certo? Para calcular nossa rotação em A, o EI é constante ao longo de toda a extensão da barra, então tem que calcular aqui o produto, a soma do produto ao longo de toda a extensão das nossas vigas, tá? Da nossa viga, melhor dizendo. Então, primeiro o trecho da S1, 0 até 3, da direita para a esquerda, e depois a integral do S2, de 0 até 3, aqui da esquerda para a direita. Então, primeiro, de 0 até 3 do S1, então eu tenho menos 100 x1 vezes 0 de x1, mais integral de 0 até 3 de menos 100 x2 vezes 1 menos x2 sobre 3 dx2. Nosso θA aqui vai ser 1 sobre EI, integral de 0 até 3, menos 100 x2 mais 100 x2 sobre 3 dx2 igual a 1 sobre EI. Vou ter x ao quadrado sobre 2, então menos 50 x2 ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2, perdão, aqui é x2 vezes x2, que é o quadrado. Integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo, então tem mais 100 x2 ao cubo sobre 3 vezes 3, que é 9. Isso daqui de 0 até 3. Nosso θA, linha, já que a gente está calculando esse θ aqui, certo? O θA, que a gente chama de θA linha, então, só corrigindo aqui onde eu não tinha posto o meu linhazinho. O θA linha vai ser, resolvendo isso daqui, 50 vezes 3 ao quadrado mais 100 vezes 3 ao cubo dividido por 9 vai dar menos 150 dividido por EI. Então, θ' a gente já encontrou. Essa rotação aqui a gente já sabe. Vamos calcular agora nosso θA, duas linhas em função de um momento em A que a gente não conhece o valor. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui, o θA, duas linhas. De novo, a gente vai usar o princípio dos trabalhos virtuais. O carregamento real vai ser do nosso momento em A, que é a incógnita, e o virtual, de novo, vai ser o unitário. Então, tem o virtual unitário, o real, que é a nossa incógnita, momento em A. As reações aqui dos apoios vai ser a mesma coisa, então, momento sobre 3, 1 sobre 3, 1 sobre 3, momento sobre 3. MA sobre 3 e MA sobre 3. Aqui a gente já tem as equações do virtual. De novo, vou fazer as seções vindo da direita para a esquerda no S1 e da esquerda para a direita no S2.
x1, x2 e aqui também. S1, x1, S2, x2. Equação virtual, como a gente já tem, já vamos escrever aqui, ms1 vai ser igual a 0 e mzinho S2 vai ser 1 mais x2 sobre 3, as duas equações válidas de 0 até 3 metros. No real a gente vai ter mzão S1 igual a 0 também, já que a gente não tem nada de carregamento aqui para a direita do S1. E mzão S2 vai ser momento em A, tracionando embaixo até positivo, menos ma sobre 3 vezes x2. As duas equações válidas de 0 até 3 metros. Então, o nosso θ, duas linhas, 1 sobre a rigidez, e integral de 0 a 3 metros. Como a seção é nula dos dois lados, já está nula de vez, vou só fazer o nosso ms2. Então, vai ser ma menos ma sobre 3 vezes x2, vezes 1 mais x2 sobre 3 dx2. Perdão. Aqui é mais 1 menos 1/3 vezes x2. Então, aqui é menos. ma menos ma x2 sobre 3, menos ma de novo, né? ma x2 sobre 3, mais ma x2 ao quadrado sobre 9 dx2. Daqui a gente vai tirar que o θ duas linhas vai ser max dá 3ma, então sobre aí 3ma menos ma3 ao quadrado dividido por 3 dá 3ma também, e mais, aqui eu tenho 3 ao cubo dividido por 3 vezes 9 dá 1, então mais ma. Daqui a gente vai tirar então que o θ duas linhas é igual a ma sobre EI. Então a gente já sabe que o θ' vale menos 150 sobre EI e o θ duas linhas vale MA sobre EI. Se a gente já conhece os dois θs, a gente já pode encontrar o valor de MA sabendo que a soma das duas rotações tem que ser igual a zero, já que a gente tem um engaste aqui em A. Então se θ' mas θ duas linhas tem que ser igual a θ original, que é igual a zero, a gente vai ter θ' menos 150 sobre EI, θ duas linhas mais MA sobre EI, e tudo isso igual a zero. Então, cortamos aqui, a gente encontra que o nosso MA é igual a 150 kNm. Então quer dizer que o nosso sistema isostático equivalente ele vai ser P igual a 100 kN, o MA no sentido que a gente supôs originalmente, correto, 150 kNm. Então essa estrutura isostática tem exatamente os mesmos esforços, as mesmas deformações, ela é equivalente à nossa estrutura hiperestática original, que é essa daqui que foi dada pelo exercício, certo? Então, tendo essa estrutura isostática, a gente consegue encontrar as reações nos apoios e traçar os diagramas de esforço cortante e momento letor. Tá legal, pessoal? Qualquer dúvida, então, me contactem lá e bons estudos lá. Um abraço.